Olá, boa noite. Aqui é o Bruno Alves do canal Água Viva. Estamos aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos. Bem, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é a porta, né? Porque uma das coisas que mais, me encorajou a saber das coisas do Criador, a procurar nas Escrituras a verdade. Então, uma das coisas que mais me incentivou foi uma palavra que o Messias disse, que ele disse assim, a porta que leva, à verdade, à salvação, ela é estreita, e poucos são os que a encontram, né? Aí ele fala que a porta que leva à perdição, ela é larga, grande, e muitos são os que vão para lá. Mas que a porta que leva à salvação, ela é muito estreita, e poucos são os que a encontram. Então isso me levou a pensar, gente, então se são poucos os que a encontram, bem, se essa porta for a religião, as religiões, o mundo então está todo salvo, a porta é larguíssima, porque todo mundo está enfurnado dentro de uma religião, seja ela qual for. Então muita gente vai encontrar, já encontrou e encontrará, porque está fácil. Tem uma porta em cada rua, em cada local que você vai, tem uma porta de uma religião aberta em algum lugar. Então tem várias portas, a porta está por aí. Ele diz que a porta é estreita, que poucos são os que a encontram. Então isso me encucou na época. E daí eu comecei a procurar sobre as coisas do Criador, sobre as Escrituras. Comecei a procurar mais, para encontrar justamente essa porta estreita. E hoje o objetivo é esse, é ajudar a vocês a encontrar essa porta estreita. Mas, gente, eu primeiro agradeço todas as visualizações, os comentários, mas eu tenho que responder alguns comentários, porque inclusive faz parte do assunto, É que eu quero que vocês encontrem essa porta estreita. Agora, para encontrar essa porta estreita, a pessoa tem que entender de uma vez por todas. Ela tem que colocar isso na cabeça, que ela tem que aprender a separar o que é lei e o que é graça. Se ela não fizer isso, dificilmente ela vai encontrar essa porta estreita. Se ela não conseguir compreender o que é físico e o que é espiritual. Eu fiz uns vídeos falando sobre espírito versus físico. Aqueles que viram e compreenderam, eu tenho certeza que chegaram a encontrar essa porta. Eu fiz vários, inclusive eu vou fazer o espírito versus físico parte 3, que vai ser muito interessante, não perca, falando sobre espírito versus físico. Esse vai ser um espírito versus físico científico, falando um pouco de espaço, tempo e coisas assim. Porque devido ao sucesso do espírito versus físico parte 1 e parte 2, eu vou fazer o parte 3. E agora falando de algo diferente, muito interessante. Bem, mas voltando aqui ao nosso vídeo de hoje, que é a porta, essa porta estreita. Então, voltando a dizer que, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre dízimo. Um vídeo inteiro tratando só do dízimo, que é o dízimo dar ou não dar, eis a questão. E eu vi alguns comentários em algumas redes sociais e no próprio YouTube. Uma pessoa, eu respeito a opinião de todos, respeito legal mesmo. Mas eu peço que vejam o vídeo todo para depois comentarem, porque se vocês verem um pedaço, não gostarem e comentar, porque a resposta está no próprio vídeo, logo depois da resposta para aquilo que você comentou. Mas botou o comentário justamente porque não viu tudo. Não estou dizendo que não devam comentar, comentem, tudo bem, eu respeito a opinião de todos. Mas o interessante é comentar depois de ver tudo, para depois não falar de uma coisa que a resposta estava no próprio vídeo, entendeu? Isso acontece muito nas redes sociais, no YouTube e etc. Bem, ele falou de Malaquias, Ele falou, mas em Malaquias, ele falou que trazei os dízimos a cara de tesouro. Gente, se você não aprender o que é lei e o que é graça, dificilmente vocês vão encontrar a porta. Porque está bem explicado. O próprio Messias disse, a gente não pode colocar
remendo novo em vestes velhas, e nem vinho novo em odres velhas, porque não vai dar certo. Ele está falando de que ali? Simplesmente de lei de graça, não pode misturar uma coisa com a outra. Aí ele falou, ele citou no comentário do vídeo dízimo que eu fiz, trazei o dízimo, gente, isso é Malaquias, isso é lá na lei, entendeu? Malaquias falando, mas na lei de Moisés, o Messias não tinha morrido e nos dado a graça, que é o favor imerecido. A gente não precisa fazer mais nada. Aquilo era a lei de Moisés para os judeus, o dízimo. Tanto que só os levitas tinham o direito de tomar o dízimo. Está lá na lei. Então não cabe hoje, porque não existe mais levita hoje em dia. Então a resposta desse rapaz, ele não viu o vídeo todo. Então ele comentou, mas no próprio vídeo está explicando. Então ele fez um comentário, está falando, trazer o dízimo, mas lá, para os levitas, tanto que ele falou. Ele estava falando daquele mandamento para os sacerdotes. Se você for no capítulo 2, o capítulo, todo mundo só aprende o capítulo 3, 10, que é o que é passado pela religião. Mas quando ele vai no capítulo 2, ele fala, esse mandamento é para tu, sacerdote. Então ele estava falando que os sacerdotes daquela época tinham corrompido o concerto que tinha feito com Levi, porque só os levitas eram os sacerdotes. Então já estava corrompido, o troço já estava tudo ruim. Malaquias estava dando uma bronca sobre isso, né? Que o mandamento era para os sacerdotes, mas tudo bem, mas era coisa da lei. O importante é que as pessoas entendam isso, a diferença entre lei e graça. Porque Paulo disse, se você ler a carta de Gálatas, ele está falando bem claro, é muito claro. Se você não entender isso, fica difícil, que a lei serviu de aio, entendeu? Para os bens futuros. A lei é sombra. Paulo fala isso várias vezes. Ele fala, Cristo morreu para nos livrar da maldição da lei, daquelas obrigações, daquelas coisas terríveis, de dizimar não dinheiro, dízimo era colheita, né, de plantação. Então até isso também está errado. Então ele falou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, que era, entendeu? Que era apedrejar, era matar, tinha várias coisas, vários atributos, várias cobranças, era um fardo terrível. Tanto que o Messias fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados desse fardo. É como fazem hoje as religiões. A pessoa está debaixo de um fardo terrível, ele tem diversas obrigações, tem que fazer várias coisas. E quando aquele que encontra a verdade, o Messias, ele não precisa fazer mais nada. Ele fica aliviado. Ele fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. E a pessoa se sente aliviada, ele não se sente mais na obrigação de fazer nada religioso, a não ser fazer o bem para o próximo. Ajudar ao próximo, essa é a lei. Tiago fala, a religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então essa religião não é toda essa coisa que é obrigado as pessoas a fazerem aí. Entende? Todo esse fado, o Messias não libertou desse fado. Então Paulo diz, Cristo nos livrou da maldição da lei. Entendeu? Ele fala, se você fizer qualquer coisa da lei, só você ler a carta de Gálatas toda, está dizendo tudo isso. Todo aquele que fizer qualquer coisa da lei está debaixo de maldição. Ele fala, se você fizer qualquer coisa da lei, você segue-se que Cristo morreu em vão. Porque justamente, se ele não livrou da maldição da lei, dízimo, circuncisão, todas essas coisas que eram atributo da lei, e a Jerusalém uma vez por ano, todas aquelas obrigações, aqueles fardos terríveis que as pessoas tinham que fazer da religião, sacrifício de ovelhas, sacrifício. Ele falou, Cristo nos resgatou dessa maldição. Tanto que ele falou, vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado dessas coisas religiosas, e eu vos aliviarei. Entendeu? Então ele fala bem claro. Então se as pessoas não entenderem, ele fala, não deitar odres, vinho novo em odres velhos, remendo novo em roupa e vestes velhas. Isso ele está falando de lei de graça. Para não misturar uma coisa com a outra. Se as pessoas continuarem misturando uma coisa com a outra, fica difícil. Entendeu? Aí um comentou que, outros comentam, né? Porque o testamento só vale quando o testador morre. Então o testamento do Salvador só é válido, a graça só é válida quando ele morre, não quando ele está vivo. Porque quando ele está vivo ainda está sobre a lei. Porque o Novo Testamento ele começa com a morte do Salvador e não com ele em vida. O testador, só vale o testamento do testador após a morte dele.
É isso que as pessoas não entendem, mas na Bíblia dividiram o Novo Testamento antes, no nascimento, mas deveria ser na morte. O Novo Testamento, a nova aliança, o pacto, ele começa com a morte do Salvador, nos resgatando da maldição da lei. É isso que as pessoas têm que entender, as pessoas não entendem. Se fica difícil você encontrar a porta se continuar misturando lei e graça. Fica muito difícil as pessoas misturando. Quando eu falo de dízimo, a pessoa vai em Malaquias. Quando eu falo de uma coisa, a pessoa vai lá na lei de Moisés. Então fica complicado. Porque eu falo uma coisa, Davi fazia isso, mas Davi é lá atrás. Não é novo pacto, nova aliança. Não é o pacto que o Salvador fez conosco. O sacrifício que ele fez foi perfeito. Nós não precisamos fazer nada para complementar. Eu canso de falar isso. Então, para você encontrar essa porta estreita, primeiramente, você tem que se desvencilhar das coisas da lei, das coisas carnais, das coisas físicas, porque o justo viverá pela fé e não pela carne, que a lei é coisa física, a lei física, para praticar coisas físicas, e a graça não, a graça já é espiritual, como Pedro disse, Pedro diz, vós como pedras vivas, né, sois edificados para realizar sacrifícios espirituais, como Paulo diz, como o Salvador disse para a mulher cananeia, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto é, adore não entende aqui, na mente. Como o Paulo falou, que ele presta um culto racional, que é aqui dentro. Entendeu? Então é isso. É fugir dessas coisas, dessas práticas físicas, que era o fardo da lei, da qual o Salvador nos resgatou, morrendo por nós. E como Paulo disse, qualquer um que fizer qualquer coisa da lei está atestando que o Salvador morreu em vão. E vejam o vídeo todo antes de comentar para não acontecer esse tipo de coisa. Porque tudo que o pessoal comenta perguntando, isso já estava a resposta no próprio vídeo. Então se não vê tudo fica complicado para comentar. Mas, então vamos te ajudar a encontrar essa porta estreita. Né? Uma das coisas que a religião fez, o sistema religioso, para poder enganar as pessoas, foi dar alguns atributos que é do Messias para um objeto. Que objeto é esse? A Bíblia. Eles fizeram isso. Muitos atributos que são só do Messias, eles deram para a Bíblia, que é justamente para enganar. É por isso que as pessoas se confundem, citam as coisas lá atrás. Porque o Messias, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas atribuíram isso à Bíblia. O caminho é a Bíblia. O caminho, a verdade é a Bíblia. Entendeu? Eu ouço um grande líder religioso aí, que eu não vou citar nome, porque eu não gosto de misturar as coisas, mas eu vejo vários, aliás vários falando que a Bíblia é o manual do homem. Bem, se a Bíblia é o manual do homem, ele vai ter que mandar matar a criança. Porque na lei de Moisés acontecia isso. Vai ter que mandar matar uma mulher que adultera. Vai ser só morte, se for seguir a Bíblia. Vai ser só morte. Davi mandou matar o filho dele lá agarrado no Santo dos Santos, lá no altar. Então, se for para fazer as coisas da Bíblia, vai ter que fazer várias coisas. Vai ter que ir a Jerusalém uma vez por ano. Vai ter que fazer milhões de coisas, se for seguir a Bíblia. Entendeu? Vários reis lá fizeram coisas horríveis. Então, se for para seguir as coisas da Bíblia, só vai fazer um monte de besteira. Agora, eu tenho que seguir. Quem é o caminho? É a Bíblia ou é o Messias que morreu por mim? Isso que as pessoas têm que desatrelar. Porque a Bíblia diz para dar o dízimo lá na lei. Mas na lei diz para matar, para apedrejar, para várias coisas. Já o Messias não. O Messias não fala para matar, fala para amar o próximo. Então eu vou seguir quem? A Bíblia que está dizendo na lei para matar, ou o Salvador que é para amar o próximo? É para matar ou para amar? Eu vou seguir quem? Então quem é o caminho? É o Salvador. Então os atributos são esses que eles trocaram. Eles trocaram os atributos que é único exclusivamente do Salvador para a Bíblia, para o objeto. Eles falam muito também, o sistema religioso, é um grande lance. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eles atribuem que a Bíblia é a palavra de Deus,
Eles podem pegar qualquer coisa da Bíblia e te enganar e falar para você fazer, sem você pensar. Mas só que a palavra é o Messias, aquele que morreu por nós. João fala, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então a palavra não é Bíblia. A Bíblia é uma história contada desde os tempos antigos. Ele tem a Torá, que é a lei que não serve para nós, que é a lei de Moisés. Ele tem lá os escritos, que são os escritos de Davi, de Salomão, né? Que são os Salmos, Crônicas, Provérbios, Cantares. Ela é dividida assim. E tem os profetas. Aí sim, os profetas servem para nós, porque eles falam coisas para o futuro. Aí você tem lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses sim serve para nós quando eles falam coisas de futuro. Entendeu? Não quando eles falam atributos da lei. Entendeu? É isso que as pessoas têm que aprender a separar. Separar lei e graça. Porque o que é a lei, ela foi lei até que viesse o selo da promessa, que foi o Messias. Entendeu? Ela foi lei até que viesse o selo da promessa que ele morresse por nós. Aí quando ele morreu por nós, se eu praticar qualquer coisa da lei, segue que ele morreu em vão. Porque se Paulo diz que ele morreu para nos resgatar da maldição da lei. E se você vê o vídeo, né, todos esses vídeos que eu fiz até agora, você vai entender muito sobre isso. Muito. Então, gente, eu vou dizer, esse vídeo não vai ser muito longo. Eu vou falar sobre essa porta. Como fazer para encontrar essa porta estreita. Entendeu? Que eu procurei, porque eu procurei durante muito tempo essa porta estreita. E eu queria saber por que ele falou que poucos iam encontrar. Se eu estou vendo tanta gente encontrando, tem tanta religião por aí, e eu estou vendo todo mundo encontrar. Então que porta estreita é essa se todo mundo encontra? Então, perdão gente, só estou fazendo uma coisa aqui que eu precisava. Meu pai. Perdão. Então, essa porta é porque eu estou gravando aqui no celular. Perdão. Eu estou gravando aqui no celular, eu queria ver se estava gravando ainda. Sim. Aí, perdão, desculpa aí a desatenção, gente. Tá, vamos voltar. Então, eu ficava pensando, se essa porta é estreita e poucos são os que eu encontro, eu estou vendo todo mundo encontrar. Então eu estou errado. Eu estou seguindo pelo lado errado. Então, eu vou fazer um vídeo exclusivamente também. Outra coisa para você encontrar essa porta é aprender, tem que aprender, não adianta, a etimologia das palavras. Porque se você não encontrar o que significa as palavras, dificilmente você vai saber a verdade. Porque o cara joga uma palavra no ar e você acredita. Então você tem que aprender sobre a etimologia das palavras. O que significa? Porque aí ninguém te engana mais. Eu vou fazer um vídeo somente falando de etimologia bíblica das palavras. Vou falar sobre tudo e explicar cada ponto. Esse vídeo também não percam, que vai ser muito interessante. Eu tenho muitos projetos aí, né, de vídeos muito interessantes. Então eu vou fazer um vídeo só disso. Mas hoje eu vou falar da etimologia da palavra igreja, né, que foi latinizada para igreja, mas ela é uma palavra grega que significa chamados para fora. Ela vem de ecclesia, daí latinizado para igreja, mas significa chamados para fora. Então hoje converter-se ao Messias é entrar para um lugar, entrar para uma religião, quando na realidade esse grupo foi chamado de eclésia, de chamados para fora, porque eles saíram das religiões. Cristo, olha, lembra lá o que ele falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados da religião, da lei de Moisés, que era tudo religioso. Ele falou, vinde a mim e eu vos aliviarei desse peso, desse fardo, dessas obrigações. Então, se as pessoas não entenderem isso, fica difícil. Por isso que ele foi chamado de eclésia. Por isso que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus quiseram matar ele, porque ele estava tirando o povo e o povo estava saindo do templo
para poder seguir a ele. Ele falou, esse templo aí não restará pedra sobre pedra. Então seguir o Messias era sair do templo. Então quem é a porta? Para mim não, eu tenho certeza, desculpe. A porta é o Messias. Agora, é uma porta de entrada ou de saída? Se naquela época os fariseus compraram ele por 30 moedas de prata, compraram ele a Judas por 30 moedas de prata, justamente porque ele estava tirando o povo daquele aprisco da religião. Ele estava tirando o povo daquela prisão das práticas religiosas. Ele estava tirando o povo de lá, por isso que eles queriam matar. Se ele estivesse botando o povo para dentro do templo, os fariseus que cuidavam do templo iriam adorar ele, iriam falar, pô, você é maravilhoso. Não iam matar ele. Por que os donos do templo, os doutores da lei, os religiosos queriam matar o Salvador? Isso não é difícil de entender. Eles mataram o Salvador. Por quê? Porque ele estava tirando o povo daquele aprisco. Então a porta é de saída, não é de entrada. E eu vou provar que a porta é de saída. Eu vou provar na própria palavra. Que a porta é uma saída. Ele é a porta de saída e não de entrada. É isso que as pessoas têm que entender. Flávio Josefo, um dos maiores historiadores judeus, ele chamava esse povo de seita dos nazarenos. Era um povo que vivia no deserto, um povo que, entendeu? Se despreendeu de tudo que era físico, né? Que era tudo que era riqueza, de tudo, eles abriam mão de tudo. Ficavam lá peregrinando pelo deserto e cada vez as pessoas seguindo eles. Eles saíram dessa coisa de religião, sabe, dessas coisas. Eles estavam deixando por isso. Agora a pergunta não é difícil de entender porque os fariseus queriam matar ele. Se os fariseus cuidavam do templo, se ele estivesse colocando gente para dentro do templo, se converter era colocar para dentro, os fariseus era para adorar ele. Eles que cuidavam do templo. Ele estava tirando as pessoas do templo. E as pessoas estavam indo seguir ele. Entendeu? Estavam seguindo ele. Ele falou. Eles estavam seguindo o templo verdadeiro, que era o Salvador. Era o que ele fundou um corpo, uma casa espiritual. Ele mesmo diz: destruireis esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Destrua esse templo e eu construirei em 3 dias. Aí os fariseus, mas esse templo demorou, pensando que era o templo de pedra. Esse templo demorou tantos anos, 40 anos, sei lá, 46 anos para ser construído. Aí lá mais abaixo está escrito, eles não entenderam que eles falavam do templo do seu próprio corpo. Tanto que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então ele reconstruiu o templo verdadeiro que era ele em 3 dias. E deixou para nós dizendo que nós somos o templo. É só você ver o vídeo Espírito versus Físico, parte 1, que fala do templo. Então antes de fazer comentário, você tem que ver os vídeos para poder entender. Entendeu? Não quero que ninguém comente. Possa comentar, criticando. Mas façam críticas, entendeu? Embasadas, porque vocês não veem o vídeo. Alguns, estou falando de todos, tá? Estou falando de todos, me perdoem, não é todos. Alguns, poucos, não veem o vídeo. E aí fazem umas críticas em cima do que já está no vídeo, entendeu? Se tivesse visto, não faria. Então é isso, ele falou. Ele tirava o povo. Pedro, quando entrou no templo, no pátio do templo, porque dentro do templo, na nave, ele não podia entrar, né? Porque ele não era sacerdote. Ele não era, né? O sacerdote naquela época nem era levita mais, já era bagunça dos fariseus. Então o que acontece? Já tinham corrompido o conselho de Levi, até a lei já não cumpriam mais, então já estava uma bagunça terrível. Então se naquela época não tinha mais levita, imaginem hoje em dia, né? Então, esse que se auto-intitula sacerdote mediador. Então o que acontece? Pedro, quando entrou no pátio do templo para pregar, e ele converteu 5.000 almas, os donos do templo, os que viviam no templo, que cuidavam do templo, queriam matar Pedro, gente. Então, por quê? Porque aquele povo saiu do templo. Seguiram Pedro, saíram do templo. Hoje em dia converter é você entrar. Naquela época converter era sair. É a inversão de valores completamente. É uma inversão terrível de valores. Hoje em dia. Hoje em dia é entrar, porque começou lá com Constantino, né? No culto a Mitra. E fundou esse tipo de religião que temos hoje. Então o que acontece? Conversão era sair. Tanto que o termo igreja significa os que foram chamados para fora e não para dentro. Entendeu? Então a porta é de saída. A ordem que está lá, Apocalipse, sai dela, povo meu.
Sai da confusão da religião. Era o que o Salvador falava o tempo todo. Entendeu? O Salvador, você jamais viu ele falar mal de um pecador. A mulher adúltera, queriam apedrejar a mulher adúltera. E ele falou que atira a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Ele nunca falou mal. Ele sentava na mesa com os publicanos e com as prostitutas. Sentou. Os discípulos ficaram apavorados. Ele falou, eu vim para os doentes. Então o que acontece? Ele não fazia acepção de pessoas. Ele sentava com qualquer um. Com qualquer pessoa. Era pobre, era rico, era prostituta, era publicano. Era tudo quanto era coisa. Ele sentava com todo mundo. Ele não fazia acepção de pessoas. Como você vê hoje em dia. Um povo, uma religião que é uma separadinha da outra. Cada um ali no seu aprisco. Ele não era assim. Ele não prendia ninguém a aprisco. Ele, pelo contrário, ele libertava. Ele falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A liberdade não é você estar preso no aprisco, é você estar livre do aprisco, é estar fora. Eu nunca vi você ser livre dentro de um lugar encurralado. Eu não entendo como as pessoas não entendem isso. Você só pode ser livre se você está do lado de fora. Entendeu? Então ele sentava com todo mundo. Agora, às vezes que eu vi ele falar mal, ele xingar, ele falar tudo de ruim, era quando eles falavam para os religiosos, para os fariseus e para os saduceus. Quando ele falava, vocês gostam de sentar nas cadeiras mais altas, nas primeiras cadeiras. Entendeu? Você falava só mal, vocês são raça de víboras, cães gulosos. Então ele xingava os fariseus de tudo quanto é nome. Os fariseus e saduceus. O que eram os fariseus e saduceus? Os religiosos daquela época. Os de hoje vocês sabem quem são. Que são bem parecidos, gostam dos primeiros lugares. Né? Gosta lá nos locais, né? Nas sinagogas, naquela época da sinagoga, hoje em dia eles corromperam uma igreja, que é uma coisa completamente diferente, que é o chamados para fora para esse templo de pedra aí, o nome, né? Mas o nome igreja, se você souber a etimologia, é uma palavra grega que é chamados para fora e não para dentro. Então, o Messias, então quando Pedro converteu as 5.000 almas, eles saíram do templo, por isso os fariseus queriam matar Pedro. Agora, eu vou provar para vocês que a porta, que o Salvador é a porta e que ela é de saída. Se você for em João capítulo 10, ele diz assim, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, aprisco é quando as ovelhas estão presas lá, ó, estão encurraladas. Mas quem não entra pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aí ele fala, mas o que entra pela porta e é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Aqui, João capítulo 10. Ele não fala uma vez, ele fala de outra vez. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz. Então os que seguiram ele foram chamados para fora. O termo é tudo enquadrado para dizer que o termo é sai dela, povo meu. A porta é o Salvador. A porta é o Messias. Ele é a porta estreita. E é de saída. É para fora, não é para dentro. Está aqui. Provado. Agora tem uns que pensam que é entrar. Então entrem. Cada um. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Todo mundo faz suas escolhas. Mas a Escritura é clara em dizer que a porta é de saída e não de entrada. Ele entra no aprisco, onde as ovelhas estão sobrecarregadas, presas, e liberta para fora. Ali bem claro em João 10. E chama para fora, e elas ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas que é dele. Elas ficam livres, fora desse fardo que está sobrecarregado. Ele alivia a gente desse fardo. Entendeu? Repito, quando ele dá água, você só bebe uma vez. Você não tem que ficar bebendo segunda, terça, quarta, quinta, no culto disso, no culto daquilo, não sei quem. Você não tem que estar bebendo todo domingo, todo sábado, você não tem que estar bebendo, só bebe uma vez. Aquele que eu der água, ele nunca mais terá sede.
E pelo contrário, ele vai jorrar água para a vida eterna, mas as pessoas não entendem. Eu não sei como as pessoas não conseguem compreender algo que é muito fácil de compreender. O que é físico e o que é espiritual, gente. Se vocês não entenderem isso, entendeu? O que é físico e o que é espiritual, dificilmente vocês vão encontrar a porta estreita. Porque ela é estreita. E poucos são os que a encontram segundo o que está escrito. Então, como diz Paulo em Romanos, seja mentiroso o homem e verdadeiro o Criador. Então é Paulo que diz. Então as pessoas preferem, não adianta, seguir o homem. Preferem seguir o homem e é difícil. E não adianta, eles querem seguir o homem, seguir coisas humanas, as práticas humanas, não querem saber das coisas espirituais. De sacrifício, como Pedro falou, sacrifícios espirituais agradáveis ao Criador. É o que agrada, é sacrifícios espirituais. Agora você me pergunta o que é sacrifício espiritual? É por dentro, no entendimento. É amar, coisas inanimadas, não coisas que você pode tocar. O que você pode tocar já não é mais espiritual. O amor é espiritual. Entendeu? O carinho é espiritual. Tudo que é abstrato é o que é espiritual. Agora, tudo que é físico, entendeu? Que você precisa, então você não precisa fazer nada. Porque o que é espiritual, você não precisa fazer nada para conseguir. Claro que você, para ajudar alguém, você vai ter que realizar algo físico. Mas não, você não, realizando por obrigação já não é. Sem querer fazer, ajudar o próximo. Então tem que fazer com carinho, com amor. Entendeu? Isso é a única prática física que ele nos deixou para a gente fazer. Ajudar ao próximo, entendeu? E é o que ele deixou para nós fazermos aqui fisicamente, amar ao próximo. Entendeu? Mas os sacrifícios espirituais são outras coisas. É você amar ao teu pai aqui no espírito, é dentro de nós. O espírito a gente não pode tocar. Isso aqui é carne. Entendeu? Agora, a gente amar aqui no entendimento, no nosso espírito. Ele falou, o Pai procura verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito. E em verdade, mas em espírito. Entendeu? Assim, a porta estreita, como eu mostrei, ela é de saída e não de entrada para religião nenhuma, porque a religião só leva você a ter várias obrigações, a ter vários fardos, a ter várias coisas, entendeu? Que você tem que praticar, que você tem que fazer, que você tem que sacrificar fisicamente. Então, na realidade, a porta é de saída, assim como ele disse, os religiosos queriam matar ele, porque ele tirava as pessoas do templo, as pessoas o seguiam. Os religiosos queriam matar Pedro, porque Pedro tirava as pessoas do templo, converteu 5.000 almas de uma vez só, e aquelas 5.000 almas deixaram o templo. Como ele disse, eu entro pela porta, chamo as minhas ovelhas e chamo para fora do aprisco, da prisão da religião, da Matrix, essa coisa que prende a mente, cauteriza a mente da pessoa e a pessoa não consegue compreender de forma alguma. Ele falou, chamo para fora. E as que são minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e me seguem para fora. Então, a igreja, o termo igreja é um termo grego, que vem de eclésia, chamado, que significa os chamados para fora. Tudo é para fora, mas o povo quer ir para dentro. As pessoas preferem ir para dentro confiando no homem, entendeu? E não no próprio Messias que disse. As pessoas preferem confiar na palavra do homem, não na palavra do Messias. Bem, é isso aí. Bem, então eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês que a porta é estreita, poucos são os que a encontram. Agora essa porta aí que a gente vê por aí, ela é bem larga, porque muita gente encontra, né? 99% da população mundial é religiosa, então esses 99%, né? Cada um segue da sua maneira e tal, mas é religioso. Então, se a salvação, então o Messias mentiu quando disse que a porta é estreita se a salvação estiver nessas religiões. Mas ele disse que é estreita, poucos são os que a encontram. E eu sei que a porta é ele e é uma porta de saída. Deixa eu prover aqui nas escrituras. Agora a escolha é sua, eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês essa porta estreita. E não percam os próximos vídeos, porque vai vir coisa muito boa, muito interessante. Se inscrevam no canal Água Viva, eu peço.
Muito obrigado aos que se inscreveram. Peço que continuem se inscrevendo, porque a inscrição de vocês é muito importante. E quando eu enviar vídeos, vocês já vão saber, sempre vai ter aquele recadinho lá, que já chegou vídeo novo do canal Água Viva. Eu vou transportar alguns vídeos do canal Eterno que eu criei. Eu vou transportar para o canal Água Viva também, que eu vou fazer uma playlist lá. Eu estou organizando o canal, né, devagar aí, para poder vocês terem uma, né, como escolher, como fazer, para vocês terem mais tranquilidade na hora de navegar pelo canal Água Viva. Bem, gente, muito obrigado a todos pelo carinho, pelos comentários, né? E não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, gente. Muito obrigado por tudo. E não esqueçam de mandar e-mails. Obrigado pelos e-mails. Eu sempre respondo a todos. Não deixo de responder ninguém. Apesar do tempo ser meio curto, mas eu sempre respondo a todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.